Capítulo 19, parte 2. Mas vamos agora falar de Alexandre, que era um homem de tanta bondade que dentre os outros elogios que lhe são feitos, está o fato de que, nos 14 anos em que ele esteve no poder, ninguém foi executado sem que tivesse sido julgado. Contudo, sendo considerado efeminado e homem que se deixava governar pela mãe, tornou-se desprezado. O exército conspirou contra ele e ele foi assassinado. Mudando agora para as figuras opostas de Cômodo, Severo, Antônio Caracalla e Massimino. Você verá que eram todos cruéis e rapaces, homens que, para satisfazer aos seus soldados, não hesitaram em cometer todo tipo de injúria que pudesse ser cometida contra o povo. Todos, exceto Severo, tiveram triste fim. Mas Severo tinha tanto valor que, ao manter os soldados como seus amigos, mesmo com o povo oprimido, pôde sempre reinar com tranquilidade, pois as suas virtudes o tornavam tão admirável na opinião dos soldados e do povo, que este último ficava pasmo e atemorizado, e os soldados reverentes e satisfeitos. E porque as ações deste homem, como um príncipe novo, foram grandes, desejo mostrar rapidamente como ele soube usar bem a ação da raposa e do leão. Naturezas estas que, como disse anteriormente, precisam ser imitadas pelos príncipes. Conhecendo a preguiça do imperador Juliano, Severo convenceu seu exército, do qual era capitão na Esclavônia, de que tinham que ir a Roma vingar a morte de Pertinax, que havia sido assassinado pelos soldados pretorianos. E sob este pretexto, sem demonstrar que aspirava ao trono, ele conduziu o exército a Roma, chegando à Itália antes que fosse notada a sua partida. Ao chegar a Roma, o Senado, por temor, elegeu o imperador e matou Juliano. A seguir, restavam a Severo duas dificuldades para conquistar todo o império. Uma na Ásia, onde Pescenio Nigro, chefe dos exércitos asiáticos, se fizera aclamar imperador, e outra no Poente, onde Albino também aspirava ao império. Como ele acreditava que seria perigoso declarar-se hostil a ambos, decidiu atacar Nigro e enganar Albino. A Albino escreveu dizendo que, tendo sido eleito imperador pelo Senado, desejava dividir com ele aquela dignidade. Enviou-lhe o título de César e, por deliberação do Senado, tornou-o seu colega. Albino acreditou no que Severo lhe disse. Mas, após Severo ter conquistado e assassinado Nigro e apaziguado os assuntos orientais, ele voltou a Roma e se queixou ao Senado de que Albino, dando pouco reconhecimento aos benefícios que ele lhe havia concedido, o tinha traído, fazendo um plano para matá-lo, e devido à sua ingratidão ele teria que puni-lo. Depois foi ao seu encontro na França e tirou-lhe o governo e a vida. Aquele que, portanto, examinar cuidadosamente as ações deste homem, verá que ele era um leão valente e uma raposa astuta, que era temido e reverenciado por todos e não odiado pelo exército. E não precisamos ficar admirados com o fato de que ele, homem novo, tenha conseguido manter o império tão bem, pois a sua boa reputação sempre o protegeu do ódio que o povo poderia ter tido contra ele por causa da sua violência. Mas o seu filho Antônio era um homem eminente e possuía excelentes qualidades, que o tornavam admirável aos olhos do povo e aceito pelos soldados, pois era um caráter militar que suportava muito bem a fadiga, desprezava comidas delicadas e outros luxos, o que fazia que o exército o amasse. Contudo, sua ferocidade e crueldade eram tão grandes e excepcionais que, após inúmeros assassinatos, ele matou grande parte da população de Roma e toda a de Alexandria. Tornou-se odiado pelo mundo todo e temido por aqueles que o rodeavam, de tal forma que foi morto por um centurião em meio ao seu exército. E aqui se deve notar que mortes como essas, deliberadamente causadas por uma pessoa decidida e com coragem desesperada, não podem ser evitadas por príncipes, porque qualquer um que não teme a morte pode infligi-las. Eu achava que era infligi-las. Mas um príncipe não precisa ter muito medo, pois pessoas assim são muito raras.
Ele deve somente se cuidar para não ferir gravemente aqueles que trabalham com ele ou ficam ao seu redor a serviço do Estado. Antônio não tomou este cuidado, mas vilmente matou um irmão daquele centurião que também ameaçava diariamente, enquanto o mantinha como seu guarda-costas. Essa acabou sendo uma resolução temerária, que provocou a ruína do imperador. Que cara burro! E agora vamos estudar Cômodo, para quem deveria ter sido muito fácil manter o império, pois sendo filho de Marco, o havia sucedido e a ele bastava seguir os passos do pai, para agradar ao seu povo e aos seus soldados. Mas sendo de espírito cruel e brutal, ele passou a cativar os soldados e corrompê-los para poder usar sua maldade contra o povo. Por outro lado, não mantendo sua dignidade, descendo frequentemente às arenas para lutar contra os gladiadores. E agora vamos estudar Cômodo, para quem deveria ter sido muito fácil manter o império, pois sendo filho de Marco, o havia sucedido e a ele bastava seguir os passos do pai para agradar ao seu povo e aos seus soldados. Mas, sendo de espírito cruel e brutal, ele passou a cativar os soldados e corrompê-los para poder usar sua maldade contra o povo. Por outro lado, não mantendo sua dignidade, descendo frequentemente às arenas para lutar contra os gladiadores, fazendo outras coisas vis e pouco dignas da majestade imperial, tornou-se desprezível para os soldados. E sendo odiado por uns e desprezado por outros, conspiraram contra ele e foi morto. Resta-nos discutir o caráter de Massimino. Ele era muito belicoso, e os exércitos, estando horrorizados com a moleza de Alexandre, de quem já falei, o mataram e colocaram Máximo, sei lá, no trono. Mas ele não manteve o poder por muito tempo, porque duas coisas o tornaram odiado e desprezado. Uma, a sua origem humilde, pois já havia cuidado de ovelhas na Trácia, fato muito conhecido por todos e que causava grande indignação. A outra, o fato de, ao ser eleito, ter demorado a ir a Roma tomar posse do trono imperial. Massimino também havia ficado com a reputação de ser extremamente cruel, através de seus prefeitos, em Roma e em muitos outros lugares do império, onde havia praticado muitas crueldades, de modo que o mundo inteiro foi tomado por raiva e medo dele, pelo seu caráter maldoso e sua ferocidade. Primeiro, a África se rebelou, depois o Senado, com todo o povo de Roma e toda a Itália conspiraram contra ele, inclusive o seu próprio exército. Este, lutando em Aquileia e encontrando dificuldades para conquistá-la, ficou horrorizado com as suas crueldades, e temendo menos quando viram que tantos estavam contra ele, o assassinaram. Não quero falar de Heliogabalo, Macrino ou Juliano, os quais, por serem extremamente desprezíveis, logo foram mortos. Mas concluiremos este assunto dizendo que os príncipes de hoje têm dificuldade de satisfazer aos seus soldados até certo ponto, pois apesar de lhes deverem alguma consideração, o que logo pode ser feito, nenhum desses príncipes tem um exército que seja veterano no governo e na administração das províncias. Como foram os exércitos do Império Romano? E como naquela época era mais necessário dar satisfação aos soldados do que ao povo, hoje é mais importante para todos os príncipes, exceto o turco e o sultão, satisfazer o povo e não os soldados, pois o povo tem mais poder. Eu fiz uma exceção ao turco, pois ele sempre tem à sua volta 12.000 infantes e 15.000 soldados de cavalaria, dos quais dependem a segurança e a força do seu reino, e é necessário que ele coloque de lado toda a sua consideração pelo povo e conserve soldados como seus amigos. O reino do sultão é parecido, e, estando inteiramente nas mãos dos soldados, segue-se que não deve se preocupar com o povo, mas sim manter os soldados como amigos. Mas você deve notar que o estado do sultão é diferente de todos os outros principados, por razões semelhantes ao do pontifado cristão,
que não pode ser considerado nem um principado hereditário, nem um principado recém-formado, pois os filhos do velho príncipe não são herdeiros, mas eleitos para o posto pelos que têm autoridade, e os filhos se tornam apenas nobres. E sendo esse um costume antigo, ele não pode ser chamado de principado novo, pois não existe nele nenhuma das dificuldades encontradas nos principados novos, posto que, embora o príncipe seja novo, a constituição do Estado é velha e é ordenada a recebê-lo como se fosse seu senhor hereditário. Retornando ao assunto que estamos analisando, está quase acabando. Digo que todo aquele que estudar o que falei notará que o ódio ou o desprezo foram fatais para os imperadores, aos imperadores citados, e também será reconhecido que, procedendo uma parte deles de um modo e a outra parte de modo contrário, em qualquer um desses modos, somente um teve fim feliz, enquanto todos os outros terminaram arruinados. Teria sido inútil e perigoso para Pertinax e Alexandre, por serem príncipes novos, imitar Marco, que foi herdeiro do principado. Dessa mesma forma, teria sido extremamente destrutivo para Caracalla, Cômodo e Maximino imitar Severo, por não possuírem virtude suficiente para poder seguir seus passos. Portanto, um príncipe novo, num principado novo, não pode imitar as ações de Marco, tampouco é necessário seguir as de Severo. Mas ele deve tomar de Severo aquelas partes que foram necessárias para fundar seu estado, e de Marco aquelas que forem corretas e gloriosas para conservar um governo que já esteja estável e firme.